olha o que eu trouxe pra você. Chocolate! Você gosta, né? Então, eu trouxe pra gente fazer um experimento, onde você vai perceber o que aconteceu com você quando você comeu brócolis e não sentiu muito bem o gosto. Combinado? Então, o primeiro a gente vai comer de uma forma e o segundo de outra forma. E aí você vai me contar se você sentiu igual ou diferente. Então, pega esse pedacinho e come rápido. O que você sentiu? Não senti muito bem o gosto e até doeu minha garganta. Sério? Então, ó, agora a gente vai fazer a prova com o segundo pedaço, tá? Mas antes disso, toma um pouquinho da água para sair o gosto desse chocolate da boca. Nesse segundo pedaço, você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai cheirar o chocolate, aí você vai morder, jogar contra o céu da boca, deixar derreter. Aí eu vou avisar. Quando eu avisar, você vai mastigar 3 vezes, jogar de novo contra o céu da boca, não engole. E conforme o chocolate for derretendo, daí que você vai engolindo, ok? Terminou? Uhum. E aí, o que você sentiu? Eu senti melhor o gosto. E você sabe por quê? Porque o chocolate derreteu. Então, nós sentimos o gosto pelas papilas gustativas. A nossa língua, ela parece um tapete e essas estruturas são as papilas gustativas. Como é que foi a escola? Foi bem, você sabe o que teve hoje na hora do almoço? Nem imagino. Brócolis! Nossa, sua comida predileta, tava gostoso? Ned, não consegui sentir muito bem o gosto. Nossa, que estranho. O que mais que você fez na escola? Então, eu comi rapidinho pra ir na biblioteca. Então eu acho que eu sei o que aconteceu com você, porque você não sentiu muito bem o gosto do brócolis. É mesmo? Por quê? Aqui ao lado estão as células gustatórias, ou botão gustatório. Se nós aumentarmos essa região, nós observamos que existe um canal até chegar ao botão. Para sentirmos o sabor do alimento, é necessário que o alimento penetre nesse canal e chegue até a célula. Que suco azedo, mãe. Será, Lu? É novo. Deixa eu provar? Pode. Pra mim tá ótimo. Prova de novo. Azedo. Ixi, o que será que tá acontecendo? Ou eu ou você tem algum problema. Será? Eu tô vendo chocolate aqui em cima da mesa. Você comeu alguma coisa antes de tomar o suco? Como você sempre descobre as coisas. É que mãe tem olho nas costas. Aham. Vamos fazer um experimento para eu te explicar isso? Sim! Agora você vai provar esse mirtilo aqui. Como é que tá? Ótimo. Agora, vamos colocar um gelinho na sua boca. Passa bem na língua. Prova de novo. E agora? Eu não senti nada. Isso mesmo. Quando você ingeriu o gelo, você amortece a sua língua por causa da temperatura. Por isso, você não consegue sentir o sabor. Por isso que é importante a gente sempre comer primeiro o alimento que é menos doce. Se por acaso uma mãe eventualmente dá para o filho um alimento mais doce antes de uma fruta, ela vai acontecer com essa criança a mesma coisa que aconteceu com você. Então ela vai sentir o sabor azedo e pode ser que ela não queira provar de novo essa fruta porque ela memorizou que o sabor daquela fruta é azedo. Então o que aprendemos hoje? Que a ordem e a temperatura dos alimentos interferem no seu sabor. Oi gente, eu sou a Elaine. E eu sou a Luana. Bem-vindos ao canal Consciência. E se você gostou do aprendizado e quer mais, não se esqueça de curtir o canal, compartilhar nas redes sociais, e não se esqueça de ativar os sininhos para receber os nossos próximos vídeos. Até o próximo episódio. Tchau! Os pães, as massas e os grãos, eles são ricos em uma molécula que é chamada de amido. Então aqui nós temos uma representação do amido. Ele é essa estrutura em hélice e ele é formada por 2 moléculas grandes. Uma seria essa daqui e a outra seria semelhante a essa, mas com ramificações nessas regiões aqui. Então, para o amido ser extraído do alimento, é necessário que eu mastigue bem o alimento para que ele passe para a saliva e depois para o bolo alimentar. No nosso experimento, nós tínhamos
o pão inteiro, que representava um alimento que não foi bem mastigado, e o pão triturado, que representava um alimento que foi bem mastigado. E nós percebemos que naquele em que o pão foi esmigalhado, a quantidade de amido que nós obtivemos na solução foi bem maior. Então isso significa que quanto melhor mastigado o alimento for, mais nós vamos extrair do nutriente dele na cavidade bucal. Então quando o pão inteiro ele chega lá no intestino, o que vai acontecer? O amido ele não vai conseguir ser digerido, né? E não consegue passar do intestino para o sangue, tá? E aí ele vai passar para o intestino delgado, todo, intestino grosso, e vai acabar saindo nas fezes. Não foi absorvido, tá? Quando o alimento é digerido, o que acontece? O amido ele vai liberar as unidades de glucose. E essa glucose, quando chegar no intestino, ela vai conseguir passar para o sangue. Então, o amido ele é formado por várias unidades de glucose que se repetem. A gente pode observar essas unidades aqui nessa molécula, que são essas esferas brancas. Cada uma representa uma glucose. No processo de digestão, o que acontece? Isso daqui é quebrado e só liberado a glucose que vai ser absorvida lá no intestino e passar para o sangue. Então vamos imaginar que esse pedaço de esponja seja um pedaço de pão. Tá? Na boca, quando nós mastigamos, nós reduzimos o tamanho do alimento. Então as moléculas de amido, elas vão aos poucos com a mastigação sendo liberadas na saliva. E na saliva e lá no intestino existem enzimas que são como tesouras, né, que removem só a parte branca, que é a glucose, que vai ser absorvida lá no intestino e passar para o sangue. Como observado no experimento que nós usamos o pão inteiro, quando nós não mastigamos direito, menos amido passa para a água e, consequentemente, eu extraio menos nutriente quando eu não mastigo. Mãe, vem cá. Oi, Lu. Sabe o que eu percebi depois que aqueles 2 dentes caíram? O canino e o molar? Sim, eu percebi que eu demoro mais para comer. Você sabe, o seu corpo percebeu que você está sem esses 2 dentes até os permanentes chegarem, e daí você está demorando mais tempo para comer, para mastigar melhor, para poder absorver mais nutriente. Você sabe quando você sabe que você realmente mastigou bem? Eu acho que é quando a gente sente melhor o gosto do alimento. Isso, lembra? A gente conversou sobre isso, é bem isso. Quanto mais mastigado ele tiver, mais fácil de eu sentir o sabor do alimento na boca. Dá pra gente fazer um experimento sobre isso, o que você acha? Experimento! Então, o que nós vamos utilizar para realizar esse experimento? São 9 copos de vidro ou de plástico, solução de iodo, que nós encontramos nas farmácias, maisena, água, uma seringa de 10 ml, 4 seringas de 3 ml e pedaços de pão cortados no mesmo tamanho. Então, primeiro, nós vamos preparar a solução que nós sabemos que contém amido. Então, eu vou pegar um pouco de maisena e diluir em água para preparar essa solução. Então, eu pego uma colher de chá de maisena, coloco nesse recipiente e agora eu vou acrescentar ali 5 ml de água. E agora eu pego 3 ml dessa solução e passamos para cá. Então, nós vamos utilizar 2 pedaços de pão cortados do mesmo tamanho para extrair o amido desses pedacinhos, tá? Então, o primeiro pedaço a gente vai manter inteiro e o outro a gente vai esfarelar ele o máximo que a gente conseguir nos 2 recipientes, ou de plástico ou de vidro. A gente vai, aí na sequência, a gente coloca 5 ml de água em cada um deles. E agora a gente vai esperar uns 2 minutinhos para que o amido passe do pão para o líquido. Então, primeiro nós vamos tirar 3 ml do pão inteiro, a solução do pão inteiro. Agora 3 ml da solução do pão que foi esfarelado. E nós precisamos de 3 ml de água. Agora a gente vai acrescentar uma gota de iodo em cada um deles.
Nossa, mãe, que legal, mas o que significa tudo isso? Então vamos ver os resultados. Então aqui nós temos a solução de maisena, que ficou nesse tom aqui bem forte, ó, é um azul bem escuro, tá? Que é o característico da solução da amido. Aqui nós temos água, ó, reagiu com o iodo e ficou de cor amarela, que é a cor do iodo mesmo, então nessa água não tem amido, aqui tem amido. Aqui nós temos a água que foi tirada do pão que estava inteiro. Tá? A gente vê que ela não está nem amarela como a água e nem escura como o da maisena, ela está levemente começando a escurecer. Então isso indica que tem um pouco de amido aqui. E aqui nós temos a solução que foi tirada do pão que foi todo esfarelado, né? Dá para perceber que a coloração dele ficou azul mais forte quando comparada com esse daqui que o pão estava inteiro. Então eu consegui tirar mais amido desse daqui que o pão estava esfarelado do que do pão inteiro.